Bora ver aqui, ó, Samurai versus os Cavaleiros. Pra gente ficar num clima mais gostoso aqui da live, pra ficar mais de boa, mais tranquilo, tá ligado? Pra gente ficar mais... Nossa, a gente veio de um vídeo, né, pesado. Samurai é melhor que Cavaleiro? Mano, é o que eu falo. Qual é mais estiloso? Em batalha de fashion, quem ganha? Vamos ver. Se isso não for evidência suficiente para provar que cavaleiros são mais fortes do que samurais, eu não sei mais o que pode ser. Tamo junto, mano, é nóis. Oi, meu nome Opa, é Thiago, tudo sejam bom? muito bem-vindos ao Brasão de Armas. No vídeo Valeu. anterior eu fiz um comparativo entre katanas e espadas longas europeias. O vídeo foi um sucesso, 130 mil views em um dia para um canal de menos de 40 mil seguidores e com menos de 15 dias de vida não é nada mal, né? A maioria se divertiu, aprendeu bastante, eu fiquei felizaço com o resultado. E principalmente em ver os comentários de vocês. Mas teve uma galerinha que se sentiu tão ofendida que parecia que eu tava falando da mãe deles. Então eu pensei que talvez fosse o momento de dar um passo atrás, rever os temas e evitar magoar sentimentos. E que tema mais leve do que cavaleiros versus samurais? A menos que tenha algum cavaleiro ou samurai na família de alguém, quem liga? Mas aí você me pergunta, Thiago, e se eu não concordar com essa sua comparação idiota? Aí eu te respondo. Se você curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, aqui você terá sempre razão. Mas senão você pode... Você não pode mais... O meu react vai ter que ir pro ar, porque eu tenho razão. Então, ó, Brasão de Armas, não me dá flag. Eu acabei de dar like e se inscrever no seu canal. Pode discordar a si mesmo, é bom que você desabafa e dá engajamento pro vídeo. Mas então, eu acho a comparação totalmente possível, porque afinal de contas nós estamos falando de classes exclusivamente guerreiras e que se desenvolveram poderosamente durante o mesmo período. Usavam espadas, arcos, flechas, cavalos, lanças, tinham técnicas apuradíssimas de forja. Então não é como se eu comparasse os Marines americanos com os cangaceiros do Nordeste, qual é? E aí alguns falam de um mito que o Japão era isolado, esquecido pelo mundo, longe de todos. Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. A verdade é que, assim como a Europa, o Japão estava cercado de grandes potências militares, como China, Coreia, sim. Índia, e sem falar dos carinhosos mongóis. Havia um fluxo contínuo de pessoas de todas as partes da Ásia para o Japão e do Japão para todas as partes da Ásia. Aliás, a primeira arma de fogo chegou no Japão 100 anos antes de chegar na Europa. Então eles tinham, sim, acesso a tecnologias que os europeus nem faziam ideia que existia ainda. Mesmo assim, alguns podem dizer que cada espada e armadura era feita para o seu contexto e, portanto, eles não podem ser comparados. Eu concordo e discordo disso. É claro que os povos faziam armaduras para o seu contexto, mas você acha mesmo que os poloneses criaram armaduras e armas novas só para lutar contra os otomanos? Ou então você acha que os portugueses faziam armas novas para lutar contra os espanhóis e contra os muçulmanos? Quais armas os japoneses criaram para lutar contra os mongóis? Seja inimigo novo ou velho, na hora da treta, pega até pedra, maluco. A verdade é que eles usavam o que tinham com quem quer que fosse. E é aí que a comparação entre samurais e cavaleiros é totalmente possível. E se eles se enfrentassem subitamente? Olhando as evidências históricas, quem estaria mais preparado? Então, na minha opinião, dá para comparar sim e é até divertido. Dá para aprender muito estudando cada escola de guerra, como eles se comportavam, a sua postura em relação ao militarismo e como as suas técnicas e tecnologias poderiam ser usadas diante de um inimigo totalmente novo. E esse é um assunto tão fascinante que ele é constantemente discutido na internet e existem até livros especializados falando sobre ele. Então, nessa comparação, nós vamos falar sobre o auge das duas classes, século XIV e século XV. Então, vamos para o round 1, habilidade. Aí você me pergunta, Thiago, qual dos dois era o guerreiro mais habilidoso? Aí eu te respondo, que pergunta mais besta, cara. Não dá pra comparar isso. Quem acha que os samurais eram mais rápidos e mais habilidosos porque conseguiam fazer aquele monte de negócio com espada, tá vendo anime demais. E eu tô falando a verdade, porque quem gosta de cavaleiro vai assistir o quê? Não tem evidência histórica nenhuma que os samurais eram super pessoas Cavaleiros Zodíacos. divinas. E nem os cavaleiros. Os samurais eram excelentes guerreiros, assim como os cavaleiros eram excelentes guerreiros. E eu tinha que falar sobre esse assunto porque no meu vídeo sobre katanas e espadas longas europeias tinha uma galera dizendo que samurais eram mais habilidosos ou cavaleiros eram mais habilidosos. Isso é um absurdo.
O negócio era treino, treino e treino. As duas classes desde bem cedo começavam a treinar duro. É claro que cada arte tem sua vantagem e desvantagem, mas no campo de batalha era simplesmente impossível saber qual era melhor do que a outra. Eu te desafio a dizer qual é a evidência histórica de que samurais tinham mais habilidade que cavaleiros, ou vice-versa. Então, no quesito habilidade, cavaleiros e samurais empatados. Round 2. Armaduras e mobilidade. Talvez esse seja o ponto mais alto do nosso estudo, porque geralmente surgem preconceitos horrorosos em relação ao assunto. Começando pelo básico. As armaduras europeias e japonesas variaram muito ao longo dos séculos. Foi justamente no século XIV e XV que as duas classes chegaram no seu auge definitivo. Os japoneses desenvolveram suas famosas armaduras Ioroi e Domaru, e já devem estar me corrigindo no comentário que eu sei. E os europeus desenvolveram suas famosas armaduras de placas, mais conhecidas na época como armaduras de placas. No quesito proteção, a comparação é relativamente fácil. Só de ver, qualquer pessoa sabe que as armaduras europeias protegiam mais. Ela funcionava exatamente como um exoesqueleto desenhado perfeitamente para a pessoa que ia usar. Em outras palavras, uma armadura que servia para mim jamais seria usada por outro cavaleiro. E aí você sabe muito bem que cortes contra esse tipo de armaduras eram completamente inúteis. Se você tivesse uma espada contra um cavaleiro de armadura de placa, a sua única alternativa era usar uma técnica chamada meia-espada, onde você precisaria direcionar os golpes com uma precisão cirúrgica impressionante. Por exemplo, contra um elmo medieval desse aqui, a única alternativa era tentar usar a meia-espada para tentar atravessar literalmente o capacete inteiro. Se fosse apenas com a mão empunhada, não teria tanta habilidade para conseguir atravessar. Então, para isso, servia a técnica de duas mãos. Ou então, eles tentavam atingir o pescoço, axilas e partes inferiores, como atrás do joelho. E uma outra técnica muito usada contra armaduras de placa é a chamada Mordal, que eles seguravam na lâmina. Vou falar uma coisa aqui, hein? Eu acho que... Eu não vou falar, não. Pensei melhor. E atacavam com a empunhadura, geralmente com a guarda ou então o pomo. Aliás, para quem acha que não era possível atravessar armaduras de placa em hipótese nenhuma, tem algumas pinturas bem interessantes do século XIV e XV e até crônicas, como por exemplo a famosa Crônica de Froissart, que mostra algumas armaduras de placa sendo atravessadas por pontas finas de espada. Obviamente, essas técnicas eram sempre usadas como meia-espada e em áreas mais frágeis, como na barriga. Mas sim, existem evidências de espadas finas de duas mãos que conseguiam atravessar armaduras de placa. No caso dos japoneses, as armaduras deles são visualmente mais simples que as europeias. Eram basicamente couraças lameladas conectadas com tiras de couro ou então de mas muito estilosas. Isso é um fato. Seda e que... Agora vamos lá. Qual armadura tem mais estilo? Aí você já... Essa armadura tem um bigode, velho. Olha isso aqui, ó. Ela tem um bigode. Tá vendo isso? Pô, cara, tem noção que o artesão se preocupou em colocar um bigode na armadura? faziam literalmente escamas no corpo do samurai. Mas diferentemente da armadura europeia, ela deixava vários pontos expostos, como boa parte do braço e da perna também. Além deles lutarem com simples sandálias nos pés. Mas em contrapartida, é óbvio que os samurais tinham muito mais mobilidade, afinal de contas, a armadura deles era bem mais leve que a europeia, certo? Não. Errado. Dá uma olhada nas duas armaduras aqui. Qual das duas você acha mais leve? O peso médio de uma armadura europeia completa era de 25 kg. Já o peso médio de uma armadura completa de um samurai era de 30 kg. Ou seja, e por incrível que pareça, a armadura japonesa pesava 5 kg a mais. Eu falei não porque eu sabia que aquelas perguntas que era pegadinha. Por isso que eu falei não, tá ligado? Conscientemente eu falaria assim, mas eu falei, mano, esse cara aqui tem cara daqueles professor que faz uma pergunta e é outra resposta, tá ligado? Então eu fui lá e já mandei aquele, não, óbvio que não. Mas é porque eu tô ligado na dele. Esse cara tá querendo me enganar, velho. Que a armadura europeia. Mas vamos dizer que as duas pesassem a mesma coisa. Ainda assim teria um outro detalhe importante. A altura e peso dos guerreiros. A análise de ossos medievais na Europa provam que a população tinha aproximadamente 1,74 m de altura. Opa, já os japoneses tinham, em 75. média, 1,59 m, 15 centímetros menores do que os europeus. E isso prova o quê? Você deve estar se perguntando. Então, usando um pouquinho de lógica,
Geralmente uma pessoa que tem 1,59 de altura pesa bem menos que uma pessoa que tem 1,74. Então, numa simples razão de peso e altura, a mobilidade dos samurais já seriam grandemente afetada só pelo peso dela. Isso representaria, obviamente, uma maior lentidão no campo de batalha e mais cansaço também. Então, comparando objetivamente esses dados, é impossível dizer que os samurais eram mais ágeis e tinham mais mobilidade com suas armaduras do que os próprios cavaleiros europeus. Tudo indica que os samurais carregavam proporcionalmente mais pesos do que os cavaleiros. E isso, novamente, afetaria grandemente a mobilidade de cada um no campo de batalha. Então, os europeus levavam vantagem tanto em relação à proteção quanto em relação à mobilidade com as suas armaduras. Round 3. Espadas. Quando a gente fala em cavaleiros, a gente logo lembra de suas espadas longas, e quando a gente fala de samurais, a gente logo lembra de suas katanas. Mas aí você me pergunta, Thiago, mas os samurais não usavam a katana como arma principal, e sim os arcos e o cavalo. Aí eu te pergunto, e o que tem? A espada longa também não era a arma principal dos cavaleiros, mas sim a lança e o cavalo. Né? Cavalo, cavaleiro, cavaleiro, cavalo. Afinal, nós estamos falando da elite dos dois povos, não uma mera ralé de infantaria que muito provavelmente eu e você faríamos parte. Mas ninguém pode dizer que cavaleiros e samurais eram menos habilidosos com as suas espadas. Cavalo. Aliás, a primeira escola de artes marciais do Japão usava a katana como sua principal arma de treino. O símbolo do samurai e do cavaleiro com a sua espada se tornou muito comum. Então, qual das duas espadas era mais completa? Eu fiz um vídeo dedicado só sobre isso. Katanas versus espadas longas europeias. E você pode aproveitar a oportunidade para assistir e saber mais. Ou não, você que sabe, mas seria muito legal da sua parte. Mas resumindo, e na minha opinião, a espada longa europeia é a mais completa e versátil no campo de batalha. Estudando o conjunto da espada, ela tinha muito mais a oferecer para o seu cavaleiro do que a katana para o seu samurai. Então, no quesito espadas, cavaleiros levam vantagem. Round 4. Artes marciais. Se você olhar para o Japão hoje, tem arte marcial para tudo que é lado. Ao longo dos séculos, os japoneses se tornaram verdadeiros mestres na arte. Mas quem olha toda essa doutrina especializada hoje não faz ideia de como funcionava na Idade Média. Ela era essencialmente passada de forma oral, geração após geração. Até o século XV não existia um sistema de doutrina marcial japonesa. Tanto é que a primeira arte marcial oficializada na história do Japão aconteceu na metade do século XV. Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Ela é considerada a raiz de toda a arte marcial samurai, fundada pelo grande mestre Choisai Ienao. Já no caso das artes marciais europeias, já há notícias da primeira escola oficializada na Alemanha por volta da metade do século XIV, a escola Fetbur, mais ou menos 100 anos antes de surgir a primeira escola marcial do Japão. Então, historicamente, a Alemanha, por exemplo, já tinha mais tradição marcial do que o próprio Japão, pelo menos 100 anos antes. Mas mais tradição não significa melhor tradição. Assim como na habilidade, não dá para comparar qual escola era melhor do que a outra, a menos que você conheça um ranking de escola de esgrima na Idade Média. Então, em artes marciais, cada um era um artista em si mesmo. Em artes marciais, cavaleiros e samurais empatados. Então, comparando tecnologia, equipamentos e armamentos, fica claro que os cavaleiros teriam vantagem. Ih, eu não tô vendo. Então, habilidade ganhou os dois, em artes marciais os dois ganham. Ele colocou que armadura e mobilidade ganha cavaleiro. Isso daqui significa o quê? Armas? O que é isso aqui? Deve ser, né? Quem ganha o cavaleiro, é isso? Vantagem contra os samurais no campo de batalha. Espadas. Espadas. Ah, tá. E as evidências históricas, obviamente, comprovam isso. Então fechamos aqui, espero que vocês tenham aprendido e se divertido com o vídeo e nos vemos no próximo Brasão de Armas. Até mais. Vamos ver os comentários. Eu sou fanboy de samurais, mas admito que o conteúdo desse vídeo foi tão explicado e as evidências históricas foram tão claras que é difícil discordar do cara. Exceto de admitir, mas os cavaleiros são melhores que os samurais, embora eu ainda prefira samurais. Ok, beleza, vamos ver outra coisa. Mas aí você não considerou o ponto principal, os cavaleiros não sabiam controlar o chakra e o ki. Já os samurais sabiam. Aí o João Paulo, ele mandou uma aqui que é irrefutável, viu?
Eu vou dar até um like nesse comentário aqui que ele foi aqui, tá ligado? Ele foi preciso no comentário dele. O que acontece com os samurais é a mesma coisa que acontece com os vikings, com os espartanos e com os gladiadores romanos. São romantizados em vários aspectos, como se fossem os guerreiros perfeitos. As filosofias de vida servem de exemplo até hoje. Mas isso não significa que eles não tinham problemas que temos até hoje. Corrupção, traição, covardia. Quem garante que isso não acontecia com essas classes? Nada. Eu acho que isso daí, tipo. Quando eu imagino assim que existia. Existe. É óbvio que existe um mito, né, cara? Existe um mito. O mito é, né, é a imagem coletiva que as pessoas têm daquela classe, né? Isso é um mito. Eu acho que é o ideal, o idealismo, né? No campo das ideias de Platão. O que seria o perfeito, né? Mas, obviamente, que são humanos, né? Então é óbvio isso, né? Igual pensar assim, pô, vamos imaginar um cara que trabalha como, sei lá, hoje em dia existe um mito do espião, Spy vs Family. A gente imagina lá que o cara é um espião. Nossa, ele é um mestre dos disfarces, ele tem, sabe, ele consegue. Ele tem uma agilidade fora do normal, ele tem conhecimento com armas, ele consegue se infiltrar, ele... Cara, mas a verdade é que os espiões verdadeiros pode ser uma senhorinha que está infiltrada em algum lugar, porque ela não vai chamar atenção, né? Então existe o mito e existe a realidade. Existe o arquétipo e existe o real, né? Então eu acho que é isso, assim. O que eu acho? Não acho eu acho pouca coisa disso daqui, tá ligado? Porque eu entendi o que ele fez. Ele foi lá e falou assim: ah, um samurai versus um cavaleiro. Ele foi lá e analisou as características dos dois ali pra ver o que daria, né? Os dois em full. O que poderia acontecer ali com os dois. É isso. Ele analisou isso daí com os conhecimentos que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje. E não tem muito o que fazer, não. É só isso mesmo. Agora, qual desses duas figuras chama mais atenção, cara? A do samurai chama mais atenção. E isso é total mérito japonês. Porque os samurais podem não ter sido os melhores, mas foram que tiveram melhor marketing. Entendeu? Então o marketing samurai foi muito melhor do que o marketing dos cavaleiros. Porque o marketing dos samurais, a gente pensa em samurai, Zoro. Tá ligado? O Zoro é o espadachim. Mas o Zoro tá sendo samurai agora. A gente pensa em samurai, a gente pensa, caraca, que da hora. Então é isso, cara. Marketing é tudo. Então, cavaleiro, porra, um cavaleiro. Cavaleiro e samurai. Qual é mais legal? Samurai. Fazer o quê? É isso. Qual espada? Katana ou uma espada de um cavaleiro? Porra, katana. Muito mais bonita. O marketing ganhou. E é isso. Se tivesse aqui a avaliação final ali, ó. Marketing. Samurai ganhou. É isso.